produzir proposições, ideias inconciliáveis entre si. Vamos tentar visualizar como isso funciona. Imaginem, por exemplo, que o juiz, ao sentenciar, diz o seguinte: vistos, o autor provou a titularidade do direito que postula. Os documentos trazidos às folhas 300, 301 e 302 comprovam cabalmente que o direito pertence ao autor. As testemunhas ouvidas às folhas 400 e seguinte demonstraram efetivamente a juridicidade do direito. A perícia pedida pelo réu nada demonstrou. Isto posto, julgo o pedido improcedente. Ou seja, toda a linha de raciocínio espousada na fundamentação levava a crer que o autor teria direito ao caso, mas a parte dispositiva, contraditoriamente, disse o contrário. Evidente que eu usei um exemplo muito extremado, mas basta vocês lembrarem, isso é muito comum na prática. Na fundamentação, o juiz asseverar que a testemunha viu, presenciou o acidente, que o sujeito falou sobre aquilo, que o documento demonstrou tal situação, e no final, por falta de provas, julga improcedente. Isso é contradição que é muito comum na prática. E a última das hipóteses, a última das situações de embargo de declaração é a omissão. Quando vai ocorrer a omissão? Quando o juiz deixa de se manifestar sobre matéria pertinente ao conflito. Então, vai ocorrer a omissão quando o magistrado deixa de se manifestar sobre matéria pertinente ao conflito. Primeira observação: omissão é o vício mais comum na prática. Você pediu A, B e C e o magistrado decidiu somente sobre A e B. Segundo, e algo que é pouco versado nos livros de doutrina, para que haja omissão suscetível de embargo de declaração, é necessário que a omissão seja pertinente ao deslinde do processo. Ou seja, é necessário que a omissão decorra de um fato jurídico e não de fato simples. Vamos imaginar a seguinte cena: o marido trai a mulher e a mulher resolve entrar com... Antes de entrar, a mulher resolve contratar um detetive para ficar na costa do sujeito. E consegue investigar o marido e o detetive faz um inventário de todos os dias e horários que o marido cometeu o ato pecaminoso. Às 8 da manhã no motel X, às 10h30 da manhã da terça-feira no motel Y, meio-dia almoço executivo no hotel tal, 2 da tarde atrás da... enfim. E discrimina tudo isso num relatório que a mulher transporta para as razões do seu pedido de separação litigiosa. O magistrado julga procedente o pedido, visualiza o nexo de causalidade, verifica que de fato o marido cometeu adultério, que não é mais tipo penal, mas continua sendo tipo civil, e efetivamente determina a separação. A mulher resolve entrar com embargo de declaração dizendo: Excelência, você não disse em momento nenhum na sua sentença os dias e horários que ele me traiu, porque eu quero colocar isso num quadro ao lado da televisão. Se eu trouxer essa matéria à luz que eu omiti, vai mudar o resultado do conflito? Não, isso é fato simples. Eu já descobri, já constatei, já verifiquei que ele praticou o adultério. Que diferença faz os dias e horários e a periodicidade? Nenhuma. Tudo bem? Então é muito importante que vocês entendam que a omissão vai ocorrer quando o magistrado deixa de decidir alguma questão pertinente. O magistrado julga infrapetita. Feita essa primeira consideração, vamos falar um pouco do processamento dos embargos. Primeira observação: os embargos são endereçados ao próprio prolator da decisão, não é juiz da causa, não necessariamente é o juiz da causa, no prazo de 5 dias. Então vejam, por que eu falei a expressão prolator e não falei juiz da causa? Por um motivo muito simples, porque nem sempre é o juiz da causa que comete omissão, contradição, obscuridade. É possível no nosso ordenamento, que um acórdão seja omisso. E vocês vão concordar comigo que o desembargador do tribunal não é o juiz da causa. Então é o prolator da decisão.
E dessa primeira expressão, nós podemos tirar duas consequências importantes. A primeira delas, se vocês hoje abrirem o artigo 535 do Código de Processo Civil, vocês vão verificar que o legislador aparentemente disse menos do que ele queria. Porque a lei no inciso 1 diz que cabem embargos de declaração quando na sentença ou no acórdão houver contradição ou obscuridade. E no inciso 2, genericamente fala quando houver omissão na decisão. Em momento algum, a lei diz que cabem embargos de declaração contra interlocutórias. Ela fala de sentenças ou acórdãos. E eu pergunto a vocês, meus amigos, é possível fazer uma interpretação restritiva do artigo 535? Não é o que entende a jurisprudência e não é o que entende a doutrina. Majoritariamente, todos são uníssonos ao dizer de qualquer decisão cabem embargos de declaração. Não precisa ir muito longe. Se uma decisão interlocutória for omissa, como é que você vai recorrer dela? Só se você tiver dons divinos para poder imaginar efetivamente o que o juiz vai decidir. Então, tecnicamente falando, cabe de qualquer decisão. Mas eu vou puxar um pouco mais para vocês. E de despachos? Vocês se lembram que despacho é todo ato do juiz sem carga decisória. É ato do juiz que, como a atividade intelectiva ela é muito sumária, o juiz não decide. De despacho caberiam embargos de declaração? E eu quero que vocês me respondam isso com o artigo 504 do CPC aberto, que claramente diz: não cabe recurso dos despachos. Dos despachos não cabem recurso. Para um exame de ordem, primeira fase, eu responderia que de fato não cabem embargos à luz do 504. Mas isso é um pensamento tosco, data máxima vênia. Porque nós podemos ter despachos omissos. Basta você imaginar que o juiz designe uma audiência de instrução e julgamento, isso é um despacho, isso não é uma decisão interlocutória, ninguém pode sofrer porque o juiz designou uma audiência. O juiz designou uma audiência, mas esqueceu de colocar o horário. Omissão, cabem embargos. Segunda questão importante, respeitante a esse item 1. Vocês se lembram do que vem a ser o princípio da identidade física do juiz? Identidade física do juiz vai ocorrer naquelas situações, e dando aquela definição bem rápida para vocês, o juiz que colheu a prova julga, ou seja, pelo princípio da imediatidade, ninguém melhor do que o juiz que colheu a prova para proferir a sentença, artigo 132. E eu pergunto para vocês, a identidade física do juiz ela pode se aplicar aos embargos? Em que sentido? Se eu, Renato, magistrado, profiro uma sentença e no dia seguinte sou transferido para uma outra comarca, mas nesse interregno de tempo, um dos advogados desse processo resolve entrar com embargos de declaração. Qual é a minha vinculação? Qual é a minha vinculação com esse processo? Eu sou obrigado a julgar os embargos antes de me transferir? Vou me aposentar, eu tenho que limpar minha mesa? Serei promovido ao tribunal. Devo, de fato, julgar todos os embargos de declaração pendentes? Porque, evidentemente, que é muito desejável que o juiz que proferiu a decisão, ele mesmo julgue os embargos. Porque, de resto, não há o porquê ser o mesmo juiz. Agora, se eu fui contraditório, obscuro ou omisso, nada melhor do que eu para verificar isso. A identidade física do juiz é um norte. De preferência, o juiz que julgou a decisão, proferiu a decisão, julga os embargos. Só que se ocorrer qualquer evento, como por exemplo, transferido, ele foi suspenso, afastado, se aposentou, veio a falecer, falecimento é óbvio, ele não vai precisar julgar os embargos. Ou seja, a jurisprudência entende que o magistrado, se ocorrer entre
o período que ele proferiu a sentença até a adição dos embargos, ocorreu qualquer evento